Hoje eu vou falar de dois textos que são muito mal interpretados por pregadores e na igreja. A razão disso é que tiram esses textos dos seus contextos e também de uma boa análise hermenêutica. A primeira regra da hermenêutica básica é interpretar o texto segundo o seu contexto. Você tem que interpretar o texto não separado do seu contexto. E é interessante que, se lermos o contexto, nós vamos saber o que realmente esses textos querem dizer e por que eles são mal interpretados. E um texto mal interpretado corre o risco de nós não recebermos determinada promessa ou estarmos enganados em relação a determinadas promessas. Então vamos analisar. O primeiro texto é quando fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Muitas pessoas usam esse texto para criticar aquelas que estudam muito, que questionam muito, pessoas que se dedicam ao estudo. Essas pessoas usam esse texto e dizem, olha, a letra mata, mas o espírito vivifica. Eles querem dizer que o significado dessa letra é o estudo. Eles usam essa expressão letra segundo a cosmovisão moderna, né? Que é estudo, que é pesquisa. E eles dizem que o espírito vivifica quando você recebe uma revelação de Deus, e aí sim, Deus usa dessa forma. A letra mata, o estudo mata, a pesquisa mata. A letra leva você a morrer, né? Mas o espírito é aquele que revela, que vivifica. Segundo a interpretação que é comum nas igrejas e alguns pastores. Mas, segundo o contexto imediato e bíblico, não é isso que quer dizer. Vamos analisar, então, o que quer dizer esse texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6 em diante, né? Veja bem, que diz aqui: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vejam bem, segundo o contexto, a palavra grama, a palavra grega grama, aqui, não quer dizer estudo. Segundo o contexto de Paulo, está falando, está querendo dizer a lei de Deus. Vejam aqui. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O que Paulo está usando aqui é uma metonímia, uma figura de linguagem. A letra usa uma expressão para significar todas as outras. A letra está falando, significando a lei. A letra mata. O que Paulo está dizendo é que a lei que dizia aquele que pecar, esse morrerá. E maldito aquele que ficar pendurado no madeiro por causa da transgressão da lei. A lei falava da morte, da transgressão. Mas o Espírito é aquele que vivifica através do sacrifício de Jesus Cristo. É o Espírito de Deus que vivifica. Paulo está dizendo que se o ministério da letra que matava, que mandava matar, era glorioso, muito mais o ministério do Espírito, que ele fala aqui. Que Espírito é esse? Paulo diz no verso 8, o ministério do Espírito Santo. Então, muito mais o ministério do Espírito. A letra está falando aqui, Paulo, segundo, vejam, gravado, no verso 7, com letras em pedras. Mas, será que Paulo falou a expressão to, grama, em grego, em outras passagens, significando a lei de Deus? Sim, vamos ver em Romanos, capítulo 2, verso 27. Romanos
2:27, que diz assim: se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ou seja, Paulo usa um trocadilho de palavras para que isso é uma forma culta de expressar um texto. Ele usou aqui lei, mas aqui na outra linha ele usou a letra. Não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ou no verso 29 aqui, ó, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Olha o que Paulo escreve. Não segundo a letra, segundo a lei, que falava da circuncisão, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. No capítulo 7, no verso 6 também, de Romanos, Paulo também fala dessa mesma expressão. Diz aqui: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Ou seja, Paulo está falando da lei cerimonial, está falando da letra e significando uma metonímia para a lei. Paulo também fala em 2 Timóteo 3,15 que aquele que aprendeu as sagradas letras. Né? Então, o texto, quando Paulo fala que a letra mata, Paulo não está falando absolutamente de estudo, de ensino, mas está falando da lei de Deus que mata, e essa lei que mata trouxe glória muito mais no ministério do Espírito que vivifica através de Jesus Cristo. O segundo texto que nós vamos falar e que é mal interpretado é o texto que é usado muito em igrejas neopentecostais e igrejas que aderem à teologia da prosperidade. Esse texto está em Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, vamos ver esse texto aqui, Lucas capítulo 6, verso 38, que diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Eles interpretam esse texto principalmente na hora das ofertas, e para que as pessoas deem ofertas a Deus, que se as pessoas derem ofertas, elas receberão de Deus boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então eles fazem questão de interpretar esse texto para Deus, e que você dando oferta, você receberá em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Mas não é isso que o texto quer dizer e o contexto quer falar. Porque vejam bem, a partir do verso 36, Jesus explica aqui: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aí Jesus diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Bem, Jesus está dizendo aqui que se nós julgamos outras pessoas e nós condenamos outras pessoas de uma forma temerária, conforme o contexto de Mateus 7, também nós seremos julgados de forma pior. E uma das coisas que despista muito essas pessoas é essa expressão aqui, generosamente, que não está no original. Essa expressão generosamente foi colocada no lugar da palavra kolpos. Essa palavra kolpos é exatamente o que colocava na frente da vestimenta uma espécie de sacola que colocava os grãos, exatamente para colocar mais grãos possíveis. Então, na Bíblia corrigida não tem essa expressão generosamente, mas na atualizada tem, que despista muito, porque essa expressão generosamente dá a entender que é Deus que está dando, porque Ele dá generosamente. Não tem essa expressão generosamente. O sujeito dessa expressão toda
É o mesmo dessa daqui, porque com da segunda parte, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quem é que vai medir? São as pessoas. Quem é que vai nos dar medida dobrada? São as pessoas que vão também nos julgar. Se nós julgamos, se nós damos desamor, se nós damos julgamentos, nós receberemos medidas recalcadas, sacudidas, transbordantes no kolpos. Na palavra grega quer dizer no bolso da frente, né? No regalo, com medidas imensas. Então é isso que o texto está dizendo. O texto não está falando de ofertas. O texto não está falando de compensação de ofertas. Existem outras passagens para falar de ofertas, como quando Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Sim, aí sim, o contexto é esse, mas aqui não. As pessoas tiram essa parte, somente a primeira parte do versículo, e usam para ofertas, sendo que está totalmente fora do contexto. Então, queridos, eu gostaria de ficar somente nesses dois textos, e depois nós vamos ver outros textos que são mal interpretados por falta de uma boa hermenêutica e de uma exegese. Que Deus abençoe vocês.